Olá, bem-vindos então a este último encontro desta série de 4 sobre o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Já foram apresentados 3 durante o Advento, este é o conclusivo, já aparece fora do Advento, em todo o caso, é sempre o mesmo propósito de fazer um percurso que nos leva até Jesus, o Jesus que nasce no Natal, o Jesus que nasce e renasce para nós sempre que celebramos a liturgia. Então, vou parar aqui alguns tópicos, em torno de alguns tópicos que me parecem mais relevantes nestes versículos do primeiro capítulo, entre o versículo 9 e o versículo 20. Na vez anterior mostrei algumas imagens que ilustram, que procuram ser expressivas do que está escrito. Hoje, então, vou parar em torno de algumas afirmações que penso mais relevantes para nos situar, para procurar entrar no sentido do que aqui está dito. Bom, começo de novo a palavra para esta realidade da geografia, Patmos. Então, eu, João, vosso irmão e companheiro na perseguição, no reino e na constância cristã, encontrava-me na ilha de Patmos. A apresentação que João faz de si próprio, uma apresentação fraterna da igreja, de um presbítero, de um apóstolo, que, no entanto, partilha connosco o que é essencial da nossa condição humana. Não estamos longe do que disse Agostinho mais à frente, uns séculos mais à frente, convosco sou cristão, para vós sou bispo. Portanto, enfim, João afirma aquilo que o torna fraternalmente connosco crente e para nós vidente. Bom, então está na ilha de Patmos. Insisto, uma ideia ousada, algo ousada. Patmos, atrevo-me a dizer que representa para nós este lugar que é uma pessoa, uma evocação da Virgem Maria. De uma maneira, diria, poética e contemplativa de falar da Virgem Maria. Este lugar de onde se vê mais longe, este lugar de silêncio, este lugar onde se entra mais dentro no mistério de Cristo, este lugar único e singular, de uma maneira exilado, onde a palavra de Deus está exilada. Então é também a vida neste vale de lágrimas da Virgem Maria. Nos anos que restam à Virgem na Terra, nos anos que medeiam entre a ressurreição de Jesus e a Assunção de Nossa Senhora, neste lugar único, neste lugar que vai se encerrar com o fim da era apostólica, com a Assunção da Virgem. Então é junto dela que a palavra de Deus é contemplada, que a palavra de Deus é reconhecida numa profundidade maior. Bom, então o que está aqui assim de facto é deste contemplar a palavra de Deus. Encontrado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João vai à procura de quem tem esta relação única com a palavra de Deus, nela a palavra de Deus encarnou, e portanto é esta pessoa que recebeu um testemunho único de Jesus. Lembrar que para nós a palavra de Deus é esta realidade absolutamente decisiva que nos permite conhecer Deus. Não temos ideias de Deus, não temos construções, diria, ideológicas sobre Deus, não achamos isto ou achamos aquilo acerca de Deus. Nós conhecemos Deus como Ele se deu a conhecer na Sua palavra. Então, na minha palavra eu procuro apresentar, na minha palavra eu procuro dizer, e na palavra em que eu digo, o que eu digo também me diz, da maneira, o que eu digo também me apresenta como pessoa. Na palavra de Deus, o que o Senhor diz, antes de mais, di-lo a Ele próprio. Um autor contemporâneo diz que a palavra de Deus é o ponto para o qual tende a teologia de São João. Portanto, este ponto para que tende a teologia de São João é despertar no leitor a certeza de que Cristo deseja viver nele pelo Espírito que comunica a palavra. Portanto, a palavra tem esta pretensão de nos oferecer certeza de que Cristo quer estar em nós. Quer dizer, na palavra torna-se presente, seja o Jesus terrestre, seja o Senhor que há de vir. Esta é a tensão da palavra,
que nos traz a vida que aconteceu em Jesus, que nos traz a vida que existe em Jesus, que nos traz a vida que nos há de vir em Jesus no culminar da noite dos tempos, no culminar dos tempos. Então, esta palavra que, por sua vez, também nos aponta para o testemunho. Diz um outro autor contemporâneo que o testemunho é a afirmação daquele que vê perante aqueles que não veem. Testemunhar é dar a conhecer o que eu vi àqueles que não viram. Então todos nós somos devedores dos que testemunharam, antes de mais da geração apostólica, que conheceu Jesus, que esteve com Jesus, que se assustou com Jesus, que se afastou de Jesus, que num momento determinado não percebe nada daquilo e que foge, que é o momento do Calvário, e depois vai ser também o grupo, a comunidade, a quem Jesus apresenta e a quem Jesus se mostra ressuscitado. Todos nós, como dizia alguma vez Ratzinger, todos nós somos crentes em segunda mão. Houve os que testemunharam primeiro, e o testemunho desses primeiros chegou aos outros e chegou até nós. Então todos nós somos devedores deste testemunho. O testemunho, então, é esta afirmação daqueles que veem perante aqueles que não veem. A fé é a adesão intelectual daquele que não vê ao testemunho daquele que vê. A fé é a nossa adesão, nós que não vimos, àqueles que viram e em quem nós damos a nossa confiança e em quem nós acreditamos. Bom, então, aqui que estamos perante a autoridade da vida, a autoridade do testemunho, da conversão, dos riscos que corre João por causa da palavra de Deus e do testemunho. No dia do Senhor, o Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente como de trombeta. Então, o dia do Senhor para nós é claramente, sem mais, é o domingo, e portanto o relevo do domingo não deve deixar de ser sublinhado por nós. O domingo é, por excelência, este dia em que a palavra de Deus se torna a palavra que habita o nosso coração. No domingo saímos do individualismo, no domingo saímos da suficiência, no domingo saímos da desistência, estou cansado, já não consigo. No domingo saímos do isolamento e reconhecemos que há um lugar de encontros com Cristo vivo. O domingo para nós não é um espaço temporal, o domingo para nós é uma afirmação de fé. Então, sem domingo não podemos viver, diziam os mártires cristãos de Abilene, no primeiro século, quando são perseguidos por causa de salvaguardarem o domingo. No mesmo sentido, na Polónia, dominada pelo regime soviético, um bispo dizia, quando o regime não queria respeitar o domingo, queria pôr as pessoas a trabalhar ao domingo, o regime dizia, o bispo que se opunha a esta imposição do regime dizia: o domingo é do Senhor e nosso. Nosso, da nossa liberdade mais profunda, nosso, das nossas convicções mais profundas. Curioso que o Império quer sempre dominar o domingo, e portanto, enfim, hoje o domingo não é dominado pelos soviéticos, hoje o domingo é muito dominado pelo consumismo, e portanto, também, não é raro acontecermos, nós achamos que o domingo é um dia para o nosso individualismo. Ao sábado à tarde vai-se à missa, e ao domingo é para descansar, como se houvesse mais descanso do que o encontro com o Senhor. Então, no dia de domingo, o Espírito do Senhor arrebatou-me. Há um autor que diz que esta maneira como o João se sente arrebatado, quer dizer que João torna-se Espírito. João é-lhe dado a ceder àquela que há de ser a nossa condição final, é-lhe dado a ceder a este comungar com a sabedoria, com a lucidez, com a iluminação do Espírito. Então, ele é transformado no Espírito, numa comunhão de alma daquele que crê com aquilo que lhe é acreditado, aquilo que lhe é dado para ele acreditar. O Espírito arrebatou-me, portanto, João faz uma experiência de fé, podemos dizer de êxtase, de sair de si próprio,
para entrar em toda a autoridade da palavra de Deus. Não é-nos dado a todos estas experiências excepcionais de ser arrebatado, de uma experiência de êxtase. Se não nos é dado a todos o êxtase de João, é-nos dado a todos beneficiar do seu êxtase. O Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente como de trombeta. Se estamos no domingo, se estamos no dia da celebração da liturgia, então estamos muito perto daquilo que para nós, estamos muito perto, não, estamos a assinalar assim aquilo que para nós na liturgia são as leituras do Antigo Testamento, não é? Atrás de mim, João ouve atrás de si como uma voz de trombeta, é o anúncio que todo o Antigo Testamento nos faz do acontecimento de Jesus Cristo. Atrás de mim é toda a maneira como a profecia de Israel aponta para Jesus Cristo. Temos uma expressão que é muito próxima do que encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, quando o Abraão é chamado a subir à montanha, a sacrificar o seu filho Isaque, e naquele momento imenso e naquele momento de uma profundidade inultrapassável, Abraão entrega o seu filho, e eis que quando vai completar o sacrifício, houve uma voz e a voz diz-lhe, não sacrifiques o teu filho, agora sei que tu crês em mim. E Abraão olha atrás de si, e Abraão então põe os olhos atrás de si e encontra o cordeiro. De tal maneira, olhar atrás de nós é dar a ação de graças. Olhar atrás de nós significa que reparamos na nossa história com os olhos da fé. O que Abraão encontra atrás de si é para ele Salvador, encontra atrás de si um dom de Deus para oferecer a Deus. Atrás de nós encontramos, sobretudo, este cuidado de Deus connosco e, portanto, todo o Antigo Testamento, e diria de toda a maneira como podemos crescer na fé, tudo o que vem de trás de nós e que nós, por isso, damos graças a Deus, e disso damos graças a Deus, daquilo que estando atrás de nós nos permite reconhecer o dom de Deus presente em nós. Bom, então, esta expressão coloca-nos dentro do sentido da liturgia, e a liturgia não acaba no Antigo Testamento. Eis que dizia: o que vais ver, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. O que é que vais ver? O que nos acontece na liturgia. Começamos no Antigo Testamento e no Evangelho vemos o anúncio do Verbo encarnado. Então o que vamos ver é o anúncio, a experiência fundadora da Igreja, originária da Igreja. Deus está connosco. O Verbo divino encarnou e habitou entre nós. É esse o anúncio decisivo da Igreja. O que vais ver, o que é oferecido aos pastores, o que é oferecido à geração apostólica, a nós também de uma maneira viva, é-nos oferecido através do que foi escrito, através dos escritos sagrados que nos trazem o acontecimento testemunhado por João. O que vais ver, escreve num livro. Este livro é a palavra de Deus, este livro é eminentemente os Evangelhos, e é isso que é oferecido à Igreja, encontrar-se com o texto que é muito mais do que apenas letras, com o texto que é muito mais do que apenas um livro, com o texto que nos traz a experiência da encarnação. A palavra torna-se letra, para que a letra seja recebida em nós no Espírito e seja viva, seja vida. Então vais ver, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. Lembrar que estas 7 igrejas, para nós, são um símbolo do que é a palavra católico significa. Católico quer dizer universal. Na linguagem simbólica de João, o número 7 quer dizer o que nós resumimos na palavra católico. Enviar toda a Igreja, na sua diversidade, na sua multiplicidade, na sua experiência diversa. Então enviar à Igreja esta experiência que eu fiz, que eu, João, fiz e que é a bem de todos. Bom, então voltei para ver a voz falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. Há aqui uma insistência para não desistir do Antigo Testamento, e portanto diria que quando nós desistimos do Antigo Testamento ficamos mais frívolos, mais fúteis, vivermos como quem não tem história, vivemos como quem não tem memória, vivemos como quem não tem presente,
para além de uma grande ingratidão, uma grande pobreza. Devemos, como se tivéssemos sido nós a chegar agora, como se tivéssemos sido nós os que começámos, não deixa de ser uma imensa pobreza. Lembro, aqui a este propósito, aqui um pequeno verso de um autor italiano contemporâneo, de um cantor, não é propriamente que eu seja grande conhecedor dos seus cânticos, mas Niccolò Fabi, um autor contemporâneo, diz assim em algum momento numa das suas canções: órfão de origem e de história e de uma clara trajetória, órfão de válidas ocasiões, do palpitar de uma ideia com grandes asas, de comida saudável e saudáveis discussões, de histórias de anciãos, de cordões umbilicais, órfão de tempo e silêncio, da ilusão e da desilusão, de um ímpeto que nos leva para cima, de um cometa a seguir, de um mestre a escutar. Então, a Igreja não é órfã, a Igreja não começa na vida de cada um que começa. Este voltar-me para ver a voz que falava comigo e encontrar uma plenitude de uma luz, os 7 candelabros de ouro, que para nós têm então também um significado grande e que vão comparecer aqui assim abundantemente nestes versículos. Bom, há uma insistência, há uma repetição deste pedido de estarmos não órfãos, mas de pertencermos e estamos enraizados. O que é que são estes 7 candelabros? É a história de Israel, é a luz que nos vem de Israel, é a luz que nos vem da fé de Israel, é a luz que nos vem desta travessia de um povo a quem Deus deu ter esta luz, de um povo com altos, com baixos, com fidelidades, com infidelidades, de um povo que, no entanto, tem sobretudo esta característica: Deus deu-lhe esta luz. Os 7 candelabros são, para nós, o quê? São certamente um anúncio da Igreja em oração, de uma liturgia celebrada. Quer dizer, os 7 candelabros são a maneira como a Igreja reconhece a transcendência, a santidade desta palavra que ilumina a sua história, que ilumina a sua travessia na história. Então, no meio dos candelabros, vinha alguém com aparência humana, estava vestido com túnica comprida até aos pés e cingido com um cinto de ouro em torno de um peito. Parece ser uma maravilhosa metáfora do que é a liturgia. A liturgia é andarmos por entre a palavra de Deus, Abraão, os salmos, os profetas, por entre a palavra de Deus que é celebrada e que é anunciada no meio dos candelabros, por entre esta página e a outra página, nós vamos descobrir o anúncio e a presença do Verbo encarnado. Descobrimos no Antigo Testamento a presença de Jesus. Então Jesus está vestido com estes hábitos que o testemunham como sumo sacerdote, uma túnica comprida até aos pés, cingido de ouro em torno do peito. Jesus é sacerdote para sempre. Diz-se muitas vezes que é a carta aos Hebreus que resolve o tema do sacerdócio de Jesus, a saber, portanto, os Evangelhos não explicam como é que Jesus é sacerdote. Então Jesus é da tribo de Judá, o sacerdócio estava confiado apenas às tribos de Levi. Como é que Jesus é sacerdote? A carta aos Hebreus vai resolver definitivamente a questão. Jesus é sacerdote de outra origem. A origem de Jesus não é a tribo de Levi. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, no livro do Gênesis há um outro sacerdócio que não é o sacerdócio levítico. Com efeito, diz o Salmo, há um sacerdócio, o Senhor sacerdote daquela ordem nova que não descende de Levi, e portanto é este o sacerdócio de Jesus que nós encontramos aqui assim ornamentado e encontrado então por João na liturgia. Bom, o versículo 14 traz-nos a descrição da santidade do Verbo encarnado. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, com a brancura da lã e da neve, os seus olhos eram como uma chama de fogo. Estamos muito perto da maneira como
os livros apocalípticos do Antigo Testamento, antes de mais Daniel, apresentam o Filho do Homem, e portanto esta maneira de João falar é para nos enraizar o sacerdócio de Jesus no Antigo Testamento. Então, os seus pés assemelhavam-se ao bronze incandescente de uma forja, e a sua voz era o rumor de águas caudalosas. Todas estas figuras que vêm, seja no Antigo Testamento, seja este rumor das águas caudalosas, que vão ter tanto eco em João 7, no último dia da festa. Jesus diz: quem tem sede venha a mim, do seu seio vão jorrar rios de água viva. Então, este rumor de águas que tinha sido visto de Ezequiel no templo, estas águas que vêm desde os primeiros versículos do Gênesis, estas águas sobre as quais parava o Espírito, eis que elas estão vivas e nos dão a vida, no sacerdócio de Jesus. Ele tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol resplandecente, resplandecente com toda a sua força. O que está aqui assim em causa, nestas 7 estrelas, de uma maneira, é a totalidade do mundo angélico, toda a realidade do céu, toda a realidade misteriosa do que é mais do que nós, do que é muito maior do que nós. Então, toda esta realidade de uma conspiração do céu a favor do que acontece na liturgia na Terra, anunciado nestas 7 estrelas. Bom, de alguma maneira, estas 7 estrelas é a Igreja da Terra que tem a luz da Igreja do Céu, é a Igreja da Terra que tem os dons contemplados na Igreja do Céu. De alguma maneira, a liturgia como o lugar onde o que é do céu pode ser contemplado e antevisto na terra. Então, ele tinha estas 7 estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. É uma definição, uma metáfora do que será para sempre na vida da Igreja, a própria Palavra de Deus. É uma imagem dependente esta espada de 2 gumes depende de Isaías 49:2, e portanto significa a potência purificadora da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não permite a duplicidade, a Palavra de Deus não permite que nós estejamos numa fidelidade e infidelidade. A Palavra de Deus que é taxante, é uma tranchante, é uma Palavra de Deus que corta para conseguir a unidade do nosso coração neste desígnio de estarmos ao serviço do Senhor. Então, esta espada de 2 gumes é a Palavra de Deus que para sempre purifica a Igreja. Que centralidade, que importância tem a Palavra de Deus na celebração. O mais importante na celebração não é a homilia, o mais importante na celebração não é o que o Padre diz, por muito eloquente que seja a pregação, o mais importante é sempre esta Palavra de Deus que purifica a Igreja. O que purifica a Igreja é a Palavra de Deus, antes de qualquer sermão. O que purifica a Igreja é o que nos vem de Deus. Então, João encontra-se com a santidade de Cristo, e as metáforas que vêm aí de seguida é isso que anunciam. O seu rosto era como sol resplandecente, ao vê-lo caí como morto a seus pés, mas ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. A liturgia é para o culto de Deus. A liturgia é para nos encontrarmos com a santidade de Cristo. Não vamos à missa, antes de mais, para resolver os nossos problemas. Estou com esta aflição, estou com este problema no trabalho, estou com este problema de saúde, que são tudo coisas estimáveis e respeitáveis, mas a liturgia não é antes de mais para irmos à procura de soluções para a nossa existência. A liturgia é para irmos à procura da santidade e da beleza de Deus. A liturgia, o ato primeiro da liturgia, o fim primeiro da liturgia é prestarmos culto a Deus. É porque encontramos Deus que nos podemos encontrar a nós próprios. A tentativa de nos encontrarmos a nós próprios sem irmos à procura de Deus, a concentração, a atenção a nós mesmos, tem sempre qualquer coisa de narcísico, de autorreferido, e a liturgia é sobretudo então o sairmos de nós para encontrarmos a consistência de todas as coisas na presença do Senhor. Bom, é Ele que vive, estive morto, mas como vê agora vive pelos séculos dos séculos, tem as chaves da morte e do abismo. Estas expressões todas são para nós expressivas
de uma liturgia bem celebrada. Entrar na liturgia, entrar na verdade da liturgia, na força da liturgia, entrar na verdade da celebração, é encontrar este poder de Deus em nós. Então, grande vitória da liturgia, quando nós, como mortos, encontramos o poder de Deus. O que se trata não é termos força, termos ânimo, o que se trata é não sermos pessoas otimistas, o que se trata não é estarmos cheios de nós próprios. O que se trata, isso sim, é de recebermos a força que Deus oferece à Igreja, o poder que Cristo oferece à Igreja no testemunho da sua palavra. Bom, escreve estas coisas que vês, as quais vão acontecer e as que vão acontecer depois destas. A palavra permite-nos interpretar a história. Ter fé é conseguir discernir, é conseguir perceber a nossa história, perceber o muito e o pouco, perceber o muito fácil e o muito difícil, perceber o muito doloroso e o ainda indecifrado, perceber essas coisas todas, reconhecê-las à luz da palavra de Deus. O que está escrito, o Evangelho que está escrito, é para nos ajudar a decifrar a palavra de Deus. Então aqui chegamos a esta questão do simbolismo, que é tão importante e que para nós muitas vezes nos causa tanta dificuldade quando nos encontramos com símbolos tão cifrados, tão indecifráveis no Apocalipse. Lembrar, como dizia um autor também contemporâneo, que os símbolos, antes de mais, ajudam-nos a pensar. Os símbolos põem-nos a pensar. É grande, penso, este apelo que nos vem dos símbolos, segundo os quais nós não nos podemos entregar à preguiça de ficarmos assentes nas nossas próprias, diria, comodistas convicções. Não podemos ficar assentados em cima daquilo que já nos estamos habituados. Os símbolos provocam-nos, como as parábolas nos provocam, a irmos mais dentro, a irmos mais longe do que aquilo que é imediato. Diz o poeta, andamos no mistério e vivemos de sinais. Aceitar as parábolas de Jesus, andamos no mistério e vivemos de sinais. Ser materialista é não ver senão o ecrã. Ser materialista é não ver senão a face das coisas. Então, ser básico, de uma maneira estar incapacitado para usar a luz que o Senhor deu ao nosso coração, é não ver nas coisas o que lhes é imediato. Andamos no mistério e vemos sinais, é o grande propósito de São João, deixar-nos nestes sinais todos que depois são a própria liturgia. Lembrar que o simbolismo implica sempre a sabedoria. Para João, para o Apocalipse, para a Escritura, a sabedoria é essa capacidade de discernimento, a capacidade de discernimento dos símbolos. Somos sábios tanto quanto olhamos para as coisas e nelas discernimos, antes de mais, a presença do amor de Deus por nós. Aqui termino então este pequeno percurso despretensioso sobre o primeiro capítulo do Apocalipse. Tratou-se apenas de oferecer algumas chaves através daqui das pessoas que vão acompanhando as atividades da paróquia, algumas chaves para termos uma leitura possível de alguns dos enigmas com que nos deparamos quando lemos o Apocalipse. Obrigado a todos, antes de mais também ao Manel Quintela, que me ajudou aqui na realização destes vídeos. Dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.